A mulher no umbuzeiro. O sertão é um lugar de silêncios profundos e mistérios guardados pelo tempo. Minha mãe costumava dizer que cada canto do sertão tem sua própria lenda, e na nossa vila esquecida pelo mundo, a sombra do umbuzeiro guardava a mais temida de todas. A árvore, com seus galhos retorcidos e tronco largo como um abrigo de segredos, era evitada por todos ao cair da noite. Diziam que nela habitava o espírito de uma mulher traída e morta pelo próprio marido, que a acusara de bruxaria. Seu nome fora perdido na poeira dos anos, mas seu clamor por ajuda ainda ecoava em noites de lua cheia. Eu nunca acreditei nessas coisas. Pelo menos é o que dizia para os outros. Meu amigo Daniel, por outro lado, era fascinado pela lenda. Ele tinha aquela arrogância que apenas a juventude e a incredulidade proporcionam. Uma noite, com o sertão sufocado por uma lua cheia amarela e um vento quente que parecia sussurrar segredos, ele me convenceu a desafiar o proibido. Vamos ao umbuzeiro, Pedro. Vamos ver se essa história de fantasma é real ou se é mais uma daquelas lendas para assustar criança. Relutei, mas não queria parecer covarde. Não para Daniel, que sempre se gabava de ser mais corajoso que qualquer um na vila. Partimos após o jantar, com uma lanterna velha e uma garrafa de cachaça para espantar o medo. O caminho era curto, mas cada passo parecia pesado, como se a terra tentasse nos puxar de volta. Quando chegamos, a árvore parecia maior do que eu lembrava, suas sombras se estendendo como dedos longos e ameaçadores. Não é nada demais, Daniel disse, tentando soar confiante, mas sua voz tremia. Ele se aproximou do tronco, batendo na casca grossa com os nós dos dedos. Ei, tem alguma bruxa aqui? O vento pareceu segurar a respiração. Por um momento, houve apenas o som de nossas próprias respirações e o farfalhar das folhas. E então veio a voz. Socorro! Era doce e baixa, como um lamento ao longe, mas também tão próxima que senti o arrepio subindo pela espinha. Daniel riu nervosamente. Deve ser o vento, disse, mas sua mão tremia ao segurar a lanterna. Socorro! Repetiu a voz mais clara agora. Veio do alto, entre os galhos. Eu ergui os olhos e juro que vi algo. Uma figura pálida, quase translúcida, com cabelos longos esvoaçando como se mergulhassem em água. Os olhos eram buracos negros, sugando tudo ao redor. É ela, murmurei, minha boca seca. Daniel me cutucou. Para com isso, Pedro. Deve ser uma brincadeira de alguém. Vamos subir e acabar com isso. Ele se agarrou a um dos galhos mais baixos e começou a subir. Tentei detê-lo, mas meus pés estavam colados ao chão, como se a própria terra me segurasse. Daniel desapareceu entre as folhas. Ouvi o barulho de galhos quebrando e depois o silêncio. Daniel? Chamei. Nenhuma resposta. E então a voz veio novamente. Mas dessa vez não era doce. Era um grito, agudo e penetrante, que fazia meu coração bater descompassado. Corri até o tronco chamando por ele, mas tudo que ouvi foi um som molhado, como carne sendo rasgada. Uma coisa caiu diante de mim. O chapéu de Daniel, manchado de sangue. Não sei como consegui correr. Tudo em mim dizia para fugir, mas algo na voz, agora rindo, uma risada gutural que ecoava por toda parte, me empurrava para longe. Corri até minha casa, tremendo e sem fôlego, mas não disse nada a ninguém. Quem acreditaria em mim? Na manhã seguinte, acordei com batidas frenéticas na porta. Quando a abri, encontrei Daniel. Ele estava em pé, mas mal se segurava. Seu rosto estava pálido, com arranhões profundos nas bochechas e os olhos arregalados, fixos em algo invisível. As mãos tremiam e ele estava todo sujo de lama e sangue seco. Daniel, o que aconteceu? Você está bem? Perguntei, mas ele não respondeu. Apenas balbuciava coisas desconexas. Algo sobre galhos que se mexiam sozinhos, olhos no escuro e uma voz que nunca parava de chamá-lo. Ele foi levado para a casa de seus pais, mas nunca mais foi o mesmo. Passava os dias encarando o nada, murmurando sobre a árvore e a mulher que vivia nela. E eu? Ainda ouço o vento sussurrar meu nome em noites de lua cheia. Mas agora, junto com ele,
ao lamento de Daniel, preso para sempre em sua própria escuridão. A compra da antiga casa de seu Honório parecia ser a oportunidade perfeita para mim e minha esposa, Maria, darmos início ao nosso sonho. Uma pousada acolhedora no coração do vilarejo. A casa, embora velha, tinha um charme rústico inegável, e o preço era quase uma pechincha. Claro, havia as histórias. Sempre há histórias em cidades pequenas, mas nós não demos muita importância. Seu Honório era um beato excêntrico, conhecido por expulsar almas penadas do vilarejo com rezas e rituais. A ideia de que o quintal cheirava a incenso e velas, mesmo anos após sua morte, parecia mais uma lenda para entreter turistas do que algo real. Logo que nos mudamos, comecei a notar coisas estranhas. O quintal era grande, coberto de grama alta e algumas árvores retorcidas que pareciam resistir ao toque do tempo. À noite, o ar ficava denso, como se carregasse um peso invisível. Maria brincava dizendo que o cheiro doce no ar era o espírito empreendedor de seu Honório nos apoiando. Mas para mim, aquele aroma tinha algo de inquietante, quase nauseante. Os primeiros meses foram promissores. A pousada começou a atrair hóspedes curiosos, muitos interessados na história da casa. Era dinheiro fácil, turistas adoravam lendas macabras. Contudo, nosso sucesso começou a tomar um rumo sombrio quando uma hóspede desapareceu. Ela era uma mulher de meia-idade que se registrara para passar 2 noites. Na manhã do segundo dia, sua cama estava intocada e todos os seus pertences continuavam no quarto, mas ela simplesmente sumiu. Avisamos a polícia local, que fez buscas, mas nenhum vestígio foi encontrado. Foi o suficiente para espalhar boatos. Tentamos seguir em frente, mas o desaparecimento foi só o começo. 3 semanas depois, outro hóspede desapareceu. Depois, mais um. A pousada foi esvaziando e nós começamos a sentir o impacto. Maria dizia que eram coincidências infelizes, mas eu sabia que havia algo errado. O quintal parecia vivo, pulsando com uma energia que me deixava inquieto. Tudo chegou ao ápice numa noite de tempestade. O céu estava negro, iluminado apenas por raios que riscavam o horizonte. A chuva caía pesada, transformando o quintal num lamaçal. Estávamos no quarto quando ouvimos um som. Algo entre um estalo e um gemido vindo de fora. "Você ouviu isso?" Maria perguntou, os olhos arregalados. Peguei uma lanterna e desci as escadas, tentando ignorar a sensação de que alguém ou algo nos observava. Maria insistiu em me acompanhar. No quintal, o cheiro de incenso estava mais forte do que nunca, mas agora vinha misturado com um odor metálico, como sangue. O solo, antes firme, havia cedido em um dos cantos. Uma cratera aberta revelava algo que fez meu estômago revirar. Caveiras. Não eram ossos comuns. Cada crânio estava marcado com símbolos gravados à força, como se fossem runas ou palavras em uma língua perdida. Os olhos das caveiras pareciam nos encarar, julgando nossa presença. "Meu Deus, o que é isso?" Maria sussurrou, dando um passo para trás. Antes que eu pudesse responder, o chão ao redor começou a tremer. A terra parecia viva e algo começou a emergir da cratera. Não sei explicar exatamente o que vi. Era como uma sombra sólida, um contorno humanoide que emanava escuridão. Não tinha olhos, mas eu podia sentir seu olhar fixo em mim. Corremos para dentro da casa, trancando portas e janelas, mas o cheiro nos seguiu. Incenso e velas, misturados ao fedor pútrido de morte. As luzes piscavam e os símbolos das caveiras começaram a aparecer nas paredes, como se estivessem queimando a madeira de dentro para fora. Maria gritava, rezava, mas parecia que ninguém nos ouvia. Do lado de fora, sons guturais e passos pesados rodeavam a casa. Eu sabia que havíamos despertado algo que seu Honório havia enterrado e mantido preso por décadas. Algo que agora estava livre. Aquela foi a última noite na pousada. Quando o sol nasceu, a tempestade cessou e o silêncio absoluto tomou conta. Saímos correndo, deixando tudo para trás. Maria nunca mais falou sobre o que vimos.
Ela evita até mesmo pronunciar o nome da casa. O vilarejo diz que a pousada está amaldiçoada. Quem passa por lá garante ouvir o som de passos no quintal, misturados ao cheiro doce de incenso. Quanto a mim, carrego o peso do que fizemos. As marcas daquelas caveiras, os símbolos queimados em minha mente e a certeza de que, sob aquele quintal, algo terrível continua à espera. No vilarejo onde cresci, o tempo parecia deslizar tão devagar quanto as águas do Rio São Francisco. Tudo tinha sua ordem, suas histórias, seus segredos. Entre as lendas que rondavam as margens do rio, uma delas sempre me intrigou, a da procissão fantasma. Todo ano, na madrugada de 2 de novembro, o vilarejo parecia prender a respiração. As ruas desertas, as portas e janelas trancadas, as luzes apagadas. Alguns juravam ter visto o cortejo silencioso, iluminado apenas por velas, deslizando pela margem do rio. Figuras altas e encapuzadas seguiam em um ritmo lento, seus rostos escondidos por véus negros. Nunca havia barulho, apenas o som do vento e do murmúrio do rio. Meu avô sempre dizia que, se quisesse viver, eu deveria respeitar o silêncio daquela noite. Quem quebra o pacto de silêncio ou segue a procissão, menino, atrai para si a ira dos afogados. Ele advertia, com os olhos fixos no horizonte. Na época, eu achava tudo isso uma bobagem, um conto para assustar crianças e manter adultos na linha. Mas naquela madrugada de finados, com a curiosidade fervendo em minhas veias, decidi que era hora de descobrir a verdade. Era quase meia-noite quando saí de casa. A vila estava mergulhada em um silêncio opressor, interrompido apenas pelo som distante do rio. O ar tinha um cheiro úmido e pesado, como se anunciasse chuva. Mas o céu estava limpo e iluminado pela lua. Escondi-me atrás de uma grande figueira à beira do rio e esperei. Minutos se passaram, talvez horas. O vento parecia sussurrar meu nome e as sombras das árvores dançavam de maneira inquietante. Então, ouvi. Um som baixo, como um lamento coletivo, carregado pelo vento. De repente, luzes começaram a surgir na margem do rio. Não era um brilho forte, mas sim o tremeluzir de velas, avançando em um ritmo hipnotizante. A procissão era exatamente como descreviam, figuras altas, envoltas em mantos escuros, movendo-se com passos lentos e sincronizados. Os véus negros escondiam seus rostos, mas havia algo nos movimentos delas, algo desumano. O instinto gritava para que eu voltasse para casa, mas minha curiosidade venceu o medo. Esperei que passassem e, em seguida, comecei a segui-las à distância. A procissão não fazia ruído algum, nem mesmo o som de passos na areia. Era como se flutuassem. Enquanto avançavam pela margem, as figuras começaram a descer em direção à água. Uma a uma, entraram no rio sem hesitação. Eu parei na borda, o coração batendo como um tambor. Foi então que percebi. O rio estava perfeitamente calmo. Nenhuma ondulação, nem o menor som de respingo quando as figuras entraram. Apenas o silêncio, profundo e esmagador. Foi quando ouvi uma voz. Não sei de onde veio, mas parecia estar ao meu redor, sussurrando no vento. Por que segues o caminho dos mortos? Olhei em volta, o medo finalmente cravando suas garras em mim. As figuras estavam desaparecendo no meio do rio, suas velas apagando uma a uma. Senti um frio intenso, como se algo invisível tivesse me atravessado. Corri. Pensei que estivesse seguro ao trancar a porta de casa, mas o cheiro de água e terra impregnava o ar. Fui direto para a cama, cobrindo-me com o cobertor como se isso pudesse me proteger. Mas o silêncio da noite foi interrompido por um som que nunca esquecerei. Passos lentos e pesados no chão do quintal. Levantei-me com cuidado e fui até a janela. Não havia nada, apenas o quintal vazio sob a luz fraca da lua. Mas quando olhei para o chão, meu sangue gelou. Pegadas úmidas, grandes e deformadas, marcavam a terra.
Elas começavam no portão e iam até a porta da casa. Um som baixo e gutural ecoou pelo quarto. Virei-me rápido e vi algo na penumbra. Uma figura alta e encapuzada, parada no canto. Não havia rosto sob o véu, apenas escuridão. As mãos, inchadas e pálidas, pingavam água e um cheiro de rio podre invadiu o ambiente. Eu gritei, mas minha voz parecia ser engolida pela presença daquela coisa. Ela se aproximou, um passo de cada vez, até que estendeu a mão para mim. Desmaiei antes de saber o que aconteceu. Acordei no chão, com o sol já alto. Não havia sinais da visita noturna, exceto pelas pegadas úmidas que ainda marcavam o quintal. Desde então, nunca mais fui o mesmo. Os moradores do vilarejo dizem que estou diferente, que carrego algo sombrio nos olhos. Não conto o que vi, mas todos sabem que quebrei o silêncio da noite de finados. Sei que eles ainda estão lá, no rio, esperando. Toda noite ouço o som das velas tremulando ao vento e sinto o cheiro de incenso e morte. E quando chega a madrugada de 2 de novembro, tranco as portas e apago todas as luzes, rezando para que a procissão passe sem lembrar de mim. Mas no fundo, sei que é só questão de tempo até que eles voltem. E da próxima vez, talvez eu não consiga escapar. O calor no sertão não é apenas físico. Ele se insinua na alma, sufoca o espírito e transforma histórias em avisos. No pequeno vilarejo onde cheguei buscando paz e recomeço, uma lenda circulava como o vento seco que levantava poeira pelas ruas. Era sobre o menino queimado. Por onde eu andava, os moradores sussurravam entre si, lançando olhares furtivos em minha direção. Diziam que eu, sendo forasteira, devia evitar o campo de secagem de cactos ao cair da noite. Diziam também que, no passado, uma madrasta má queimara vivo um menino órfão ali, acusando-o de atrair má sorte para sua casa. Desde então, o lugar era evitado como se carregasse a própria morte em suas areias. Mas histórias assim nunca me assustaram. Não acreditava em maldições. Era cética por natureza. Afinal, o mundo já tinha horrores suficientes na vida real. Naquela noite, a lua cheia parecia zombar de mim, brilhando com uma intensidade desconfortável. Decidi que era o momento de desbravar o campo. Afinal, o que poderia haver de tão perigoso em um pedaço de terra? O campo ficava a meia hora de caminhada. Passei por cercas de madeira desgastadas e arbustos secos, enquanto o vento quente trazia um cheiro estranho, como algo queimado e antigo. Ao chegar, o campo de secagem de cactos era exatamente como eu imaginava. Vasto, desolado e vazio, exceto por algumas sombras escuras, onde cactos mortos tinham sido empilhados há décadas. Mas o silêncio era diferente. Não era o silêncio comum do sertão. Era um silêncio que parecia pulsar, pesado demais, como se algo estivesse prendendo a respiração junto comigo. Dei alguns passos e, de repente, senti um arrepio gelado subir pela espinha, algo incomum no calor opressivo da noite. Foi quando ouvi passos leves, como os de uma criança correndo descalça na areia. "Quem está aí?" perguntei, tentando soar firme, mas minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Nenhuma resposta, apenas os passos rápidos, ritmados, movendo-se ao meu redor. Segui os sons, determinada a não deixar que o medo tomasse conta. Foi então que o vi pela primeira vez. Uma figura pequena, com pés descalços e roupas rasgadas, parado no meio do campo. A luz da lua tornava sua silhueta quase translúcida, mas eu podia distinguir seu rosto. Era um menino, com olhos grandes e tristes que pareciam implorar por algo. "Você está perdido?" perguntei, tentando me aproximar. Ele não respondeu. Apenas ergueu a mão, como se pedisse ajuda. Foi nesse momento que notei algo estranho. Sua pele parecia queimada, enegrecida em alguns pontos, mas ele não parecia sentir dor. Aproximei-me lentamente, ignorando o instinto que gritava para que eu corresse. "Eu posso te ajudar", sussurrei. Quando estava perto o suficiente para tocar sua mão, ele sorriu. Não era um sorriso inocente de criança.
mas algo distorcido, como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Antes que eu pudesse reagir, senti uma dor ardente na mão. Olhei para baixo e vi marcas de queimaduras surgindo na minha pele, como se brasas invisíveis a estivessem consumindo. Gritei e recuei, mas o menino não desapareceu. Pelo contrário, sua figura se tornou mais nítida. "Por que você está aqui?" ele perguntou, sua voz doce e infantil, mas com um tom sombrio que não combinava. Eu queria entender o que aconteceu com você", respondi, tentando controlar o pânico. Ele riu, um som que parecia ecoar por toda parte. "Você não devia estar aqui. Eles não gostam de intrusos." "Quem são eles?" Antes que ele pudesse responder, o chão sob meus pés começou a tremer. A areia do campo cedeu, revelando uma fenda escura. De dentro, saíram mãos esqueléticas, queimadas como a pele do menino. Eram dezenas, talvez centenas, e elas se erguiam, tentando me puxar para baixo. Lutei, chutando e me debatendo, enquanto as mãos agarravam minhas pernas e braços. Foi então que percebi. O campo não era apenas um lugar amaldiçoado. Era um cemitério, um altar para algo muito mais sombrio. O menino olhou para mim uma última vez, seus olhos brilhando como carvões em brasa. "Eles sempre querem mais", disse ele antes de desaparecer. Com um esforço desesperado, consegui me soltar das mãos e correr. Não olhei para trás. Só parei quando alcancei a estrada que levava de volta ao vilarejo. Minhas roupas estavam rasgadas e a dor das queimaduras latejava pelo corpo, mas eu estava viva. Os moradores me encontraram ao amanhecer, caída na beira da estrada, balbuciando coisas sem sentido sobre o menino e as mãos. Ninguém perguntou nada, mas seus olhares diziam tudo. Eu não era a primeira a desafiar a lenda. Hoje, as marcas das queimaduras ainda estão no meu corpo, um lembrete permanente daquela noite. Eu saí do vilarejo pouco tempo depois, mas ainda sinto o cheiro de queimado nos meus sonhos. E quando alguém me pergunta sobre o campo, só digo uma coisa. Algumas histórias não são apenas lendas, algumas são avisos. E o menino queimado, ele nunca está sozinho.